Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula vamos estudar o cenário da localização. Trazendo só um pouco, antes de começar, um pouco de uma revisão do que a gente viu, a gente percebeu na última videoaula que essas estratégias da produção, que são essas definições, essas decisões sobre as operações que vão impactar no longo prazo, elas basicamente se reduzem, elas podem ser fundamentadas na sua definição da sua cadeia de suprimentos. Então a gente viu, que existe uma estrutura dessa cadeia de suprimentos, e essa estrutura dessa cadeia de suprimentos vai definir o modelo que a gente vai adotar para gerir essa cadeia de suprimentos, para analisar, para avaliar, para quantificar essa cadeia, e existe também a sua estrutura, que são os seus elementos, os seus fornecedores, os seus clientes, as suas localizações, as suas capacidades ou demandas, no caso do cliente, capacidade no caso dos fornecedores. Toda essa relação, toda essa estrutura forma a nossa cadeia de suprimentos, que pode ser ou rede de suprimentos, que pode ser uma rede de suprimentos mais imediata, numa visão daqueles que estão diretamente ligados a gente, ou a gente pode pensar nisso num nível total, considerando os fornecedores dos fornecedores, os clientes do cliente, dos clientes, e assim por diante, formando essa rede de suprimentos total. Bem, pensando ainda nessas estratégias, existe um fator que é fundamental, que é justamente a definição sobre a localização de uma nova instalação. Quando você vai definir uma nova instalação, você está supondo que ela vai ficar ali, e vai suprir um determinado mercado durante pelo menos alguns anos, se não décadas. Então, essa definição desse local onde a gente vai instalar essa nossa fábrica, por exemplo, também é uma definição a nível estratégico. Ou seja, ela também faz parte de uma estratégia da produção. Ela é, na verdade, uma estratégia da organização como um todo, porque ela vai impactar todos os processos, as funções, as estratégias da organização. Ela pode, por exemplo, ela pode criar um novo mercado, ela pode mudar o valor que os clientes enxergam nos produtos dela, o posicionamento da marca dela naquela localidade. Então é uma estratégia organizacional. Só que ela parte de uma estratégia da produção, porque a produção que tem o conhecimento sobre os recursos dessa empresa, dessa organização, ela nada melhor do que ela para conseguir chegar nessa definição sobre qual seria essa melhor localidade, tá bom? Então a definição da localidade, que vai depender desse cenário da localização, a gente vai começar a ver nessa aula, e na próxima aula, que vai ter na sequência, a gente vai aprender a usar os métodos, esses modelos que vão nos auxiliar nessa tomada de decisão sobre a melhor localização. E aí, a gente vai conseguir entender mais na prática uma ferramenta aplicada que é utilizada para definição da localização. Tá bom? Então, vamos para o vídeo. Bem, então o texto diz o seguinte, ainda que existam numerosos fatores que podem influenciar essa decisão da localização, geralmente esse grande número de fatores, de considerações, vai obedecer ao princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Que alguns poucos fatores, entre todos esses que existem, vão exercer uma influência realmente significativa nessa escolha da localização. E esses poucos fatores que devem ser cuidadosamente estudados. Então existem diversos fatores que impactam sobre essa decisão da localização dessa nova planta industrial que a gente quer instalar numa outra localidade. Esses fatores, que estão relacionados a essa localidade, eles, apesar de serem muitos, apenas alguns deles que de fato vão ter um impacto significativo na nossa operação. Isso vai depender do quê? Vai depender da nossa operação. Então, uma operação que demande uma matéria-prima muito específica, ou que tem um custo de transporte muito elevado, ela vai preferir estar próximo de localizações que estejam próximos dos seus fornecedores. Agora, por outro lado, por exemplo, se o custo de transporte do nosso produto for muito elevado, ou então a gente tem uma capacidade muito grande para atender um mercado extremamente grande, então a gente vai querer, para conseguir competir melhor em preço com os mercados que já estão naquela localidade, se instalar próximo dos mercados consumidores. Então, essa relevância desse fator, ela depende, o grau de relevância dela vai depender justamente do tipo de operação que a gente tem.
De toda forma, a gente vai estudar agora os fatores principais, né, que mais impactam sobre essa decisão da localização. Então, esses fatores determinantes na decisão da localização, elas variam, né, de organização para organização. Então, por exemplo, a existência de uma fonte de energia elétrica abundante e de baixo custo pode ser importante para uma organização do tipo industrial. Já a proximidade de mananciais ou fontes de água potável, ou a fonte água, é fundamental para uma indústria de refrigerantes. Por exemplo, a Coca-Cola vai precisar de muita água para o seu processo produtivo. Consequentemente, para ela esse fator, proximidade com o fornecimento de água, ou o custo desse fornecimento de água, é um fator muito relevante. Custos de transporte podem ser significativos para indústrias de produtos de baixo valor agregado, mas não são tão significativos para aquela que fabrica produtos mais elaborados, ou seja, que tem um mercado mais restrito, em que não está muito preocupado com a questão do preço, e mais com a questão da qualidade. Proximidade do litoral pode ser uma condição para uma empresa que é processadora de pescado. Está próximo da água, do mar, né, que é onde ela tem fornecimento dos peixes, em função justamente da perecibilidade desses frutos do mar. Então, o fato de ele ter que ser transportado por uma distância maior, isso pode reduzir a qualidade ou até mesmo fazer com que aquele fruto do mar, né, aquele peixe, ele seja perdido, né? Então a gente tem aqui como padrão, né, os principais fatores que influenciam essa tomada de decisão sobre a localização dessas instalações industriais. Então o primeiro deles, né, é a localização ou disponibilidade da matéria-prima. Então aqui, a proximidade das fontes de matéria-prima é uma condição essencial quando a matéria-prima é volumosa ou de baixo valor, ou perecível, como é o caso lá do exemplo que a gente deu dos peixes, né? Ou então de ser difícil de ser transportada. E aí, consequentemente, o transporte se torna muito caro. A uma distância muito grande, o custo de transporte vai ser muito caro. Por exemplo, empresas que processam minérios ferrosos são exemplo de indústria que utiliza matéria-prima volumosa e de baixo valor. Consequentemente, ela precisa considerar na sua decisão, vai ter um peso, né, na sua decisão dessa localização, a localização dessas fontes de minérios de ferro. Por outro lado, o produto final tem características opostas, ou seja, apresenta baixo volume e alto valor agregado. Isso decorre do fato de que grande parte dessa matéria-prima é eliminada para a obtenção do produto final. Empresas que utilizam grandes volumes de matéria-prima para gerar volumes muito menores de produtos tendem a se localizar próximo a essa origem de matéria-prima, justamente para reduzir o custo com o transporte. Então, como a gente precisa de um volume muito grande de material, se o custo de transporte for maior, você vai multiplicar, né, o custo pela quantidade, você vai ter um custo total muito maior. Então, quanto mais próximo a gente tiver desse fornecedor, como o volume de matéria-prima é grande, menor vai ser esse custo total. E a gente não precisa estar tão próximo dos nossos clientes, porque o volume de saída do nosso output é muito pequeno. E aí o custo de transporte, como vai ter menos produtos sendo transportados, esse custo vai ser menor. Então, naturalmente, nesse caso, a localização próxima aos fornecedores vai ter um peso muito maior do que a localização próxima dos mercados consumidores. Então, qual é a regra aqui para a gente entender? Quando que vale a pena estar mais próximo do fornecedor e quando que vale a pena estar mais próximo dos clientes? Depende do volume. Se o volume for maior no sentido do fornecedor, então a gente vai estar mais próximo do fornecedor. Se o volume do nosso output, no sentido do nosso cliente, for maior, então a gente vai preferir estar mais próximo do nosso cliente. Naturalmente, eu estou considerando que os custos de transporte são mais ou menos os mesmos, porque o fator principal é justamente o custo de transporte. Aonde o custo de transporte for maior, a gente vai querer ficar mais próximo, para reduzir o custo total. E aonde o custo de transporte é menor, a gente pode ficar mais afastado, porque o custo total vai dar um valor menor. Então, quanto mais próximo a gente tiver daquele que gera o maior custo, né, menor vai ser o custo total. Matérias-primas perecíveis são geralmente utilizadas em empresas dos ramos de alimentos, como, por exemplo, cooperativas agrícolas, indústrias pesqueiras, que a gente viu, né, no exemplo anterior, processadoras de alimentos frescos, como frutas, legumes e verduras,
E aí aqui também, né, localizar próximo dos fornecedores dessas matérias-primas também é essencial, justamente por conta da perecibilidade. Para evitar que ocorra deterioração no transporte, empresas que utilizam matéria-prima perecível também vão optar por se localizar próximo à sua fonte de abastecimento. O mesmo acontece com empresas que utilizam animais vivos como matéria-prima, os quais geralmente requerem cuidados especiais durante o transporte. Então é conveniente, nesse caso, né, se localizar próximo dos abatedouros e frigoríferos nas adjacências das regiões produtoras de gado. Bem, o segundo fator, também fundamental nessa tomada de decisão, é a mão de obra. As principais considerações sobre mão de obra dizem respeito, por exemplo, ao valor do piso salarial, ou então, né, o salário médio, porque isso vai impactar o custo dessa mão de obra. Uma localidade em que tem uma mão de obra que custe menos, significa que o nosso custo total dos nossos inputs vai ser menor. Então vai ter um impacto sim, o valor do piso salarial vai ter um impacto. A disponibilidade de profissionais qualificados. Se não tem disponibilidade naquela área, ou a gente vai ter que fazer um treinamento, ou então a gente vai ter que trazer pessoas de outras localidades que vão querer receber salários maiores para trabalhar ali. E também o poder dos sindicatos que a empresa precisará negociar. Aqui também tem um outro fator, né, que pouco se fala, mas que também é fundamental. Qual é o poder que o sindicato tem? Porque se o sindicato for muito forte naquela região, ele vai ter uma influência muito grande sobre como que essa mão de obra vai receber em termos de salário, em termos de benefício, em termos de condições de trabalho. Então o sindicato ele acaba tendo uma influência muito grande nas suas operações. Geralmente as empresas, quando consideram esse fator mão de obra, elas preferem se instalar em regiões onde o sindicato é mais fraco, onde o sindicato ele não tem muita influência, não tem muito poder, tá? Bem, letra A. Empresas que dispõem de processos intensivos de mão de obra, ou seja, que necessitam de uma quantidade muito grande de mão de obra, ela vai provavelmente se preocupar com o custo. E aí, naturalmente, ela vai querer se instalar em locais onde essa mão de obra é mais barata. Então, em operações que necessitam de um volume muito grande de pessoas, vai tender, né, para reduzir o custo total, vai tender a querer se localizar em regiões que têm uma disponibilidade de mão de obra barata. Naturalmente, a qualidade, a produtividade e as habilidades dessa mão de obra também são fatores importantes. A gente já falou sobre isso, né? Essa qualidade da mão de obra custa mais caro. Só que qual é a lógica que a gente utiliza pensando na produtividade? Eu vou pagar uma mão de obra melhor, vou pagar mais para eles, só que essa qualidade, essa habilidade desse operador vai me aumentar a produtividade num nível acima daquilo que eu investi nele. Então significa que aquele investimento que eu fiz nele é recompensado pela sua produtividade, em função da sua habilidade, da sua qualificação. Mesmo as empresas que têm um elevado índice na curva de aprendizagem, em função da adoção de trabalhos padronizados e repetitivos, também vão ponderar esse fator. Então, ainda que o trabalho seja repetitivo, extremamente padronizado, utilizando aquela lógica clássica taylorista que a gente já discutiu lá no início, ainda assim, essa mão de obra ela vai ser um fator que a gente vai levar em consideração. Via de regra, o poder do sindicato vai determinar o valor do piso salarial, de modo que a atuação do sindicato e o seu poder de barganha também vão ser levados em consideração, esse poder de barganha do sindicato. Outro fator mais subjetivo, mas que não é menos importante, diz respeito à cultura, né? Questões como absteísmo, rotatividade elevada, hábito de higiene pessoal e de saúde física, podem estar ligados a uma cultura de uma região e isso vai acabar tendo impacto sobre a produtividade. Então imagina que a gente precisa ter uma operação extremamente limpa, só que na cultura daquela região as pessoas não têm muita preocupação com essa questão de higiene. Consequentemente, você vai acabar tendo problemas nas suas operações que dependem dessa limpeza, porque os colaboradores, né, os operadores, não têm esse hábito de higiene, né, esse hábito de limpeza. Então a cultura, né, em termos de quanto tempo que a pessoa fica no emprego, quais são as perspectivas, aonde essas pessoas chegam, para onde essas pessoas vão. Então toda essa questão de costume, de hábito, né, de visão de mundo que essa localidade tem, que é um fator subjetivo relacionado à mão de obra, mas também pode ter um impacto sobre a nossa decisão da localização. O fator cultural ele é tão representativo que em muitas regiões
por exemplo, né, empresas ligadas à construção civil, realizam pagamento nos finais de semana ou vésperas de feriados. Por que elas fazem isso? Porque o índice de falta nos dias imediatamente posterior ao do pagamento pode comprometer o andamento do trabalho. Então muita gente, né, quando recebe salário em determinadas regiões, vai gastar esse salário, sei lá, em festa, né, no bar, não sei, né? Vai curtir e aí ela acaba faltando trabalho no dia seguinte. Então o que eles fazem? Pagam no final de semana, que é quando o cara não vai trabalhar, ou no feriado, que também o cara não vai trabalhar. Ou seja, a cultura daquela localização define a forma como a gente paga o salário desses funcionários. Convém lembrar que mesmo, né, uma excelente escolha do local, né, do ponto de vista da qualidade da mão de obra, não vai eliminar a necessidade de um trabalho de seleção e também de treinamento, ambientação, orientado pelo RH da empresa. Então, ainda que ali tenha disponibilidade de mão de obra qualificada, a gente precisa selecionar aquela pessoa, né, aquele colaborador que de fato vai contribuir para os objetivos da nossa organização. Está alinhado com os objetivos, tem o perfil que a empresa procura, que está alinhado com a visão que a empresa tem sobre suas operações, sobre os seus produtos, sobre os seus serviços. Então, por isso, tem que existir um processo seletivo, tem que existir um treinamento interno e tem que existir uma ambientação, né, uma fase de adaptação dessa pessoa à empresa. Um ponto a ser considerado diz respeito à relativa dominação que a empresa exercerá sobre a comunidade. Então aqui tem um fator interessante que está relacionado com essa empresa que se instalou numa localidade. Quanto maior for essa dominação, o que significa essa dominação? É a dependência que a cidade tem dessa empresa em relação, por exemplo, à geração de emprego. Se essa empresa é a principal fonte de emprego, uma fonte muito importante de emprego daquela cidade, o fato dessa empresa depois sair dessa cidade vai ter um impacto social muito grande sobre a localidade. Então, mais dificuldades serão criadas para, por exemplo, a redução da produção, sobre a demissão de empregados. Então, como a cidade depende muito dessa empresa, ela vai dificultar muito sobre questões relacionadas à demissão. A cidade vai se mobilizar contra a empresa, porque uma boa parte da cidade trabalha lá. Então vai ter motim, vai ter mobilização, e isso vai afetar, consequentemente, as decisões que a nossa empresa, né, essa empresa, possa precisar tomar no futuro. Então ela vai ter que levar em consideração, esse é um fator, né? Ela tem que levar em consideração qual é a dependência que a cidade vai criar em relação a ela, porque isso vai dificultar no caso em que ela precisar reduzir a capacidade dela e, consequentemente, demitir pessoas. E isso pode gerar problemas sociais que a empresa vai querer evitar naturalmente. Quando ocorrer a mudança de localização, ela precisará pensar nas transferências dos seus funcionários, pagamento extra porque eles vão trabalhar em outras localidades. Isso gerará um custo, muitos funcionários vão se recusar à transferência, por valorizar o local onde moram e o estilo de vida que têm. Então, também existe essa questão devido à falta de uma mão de obra ou à mudança de uma localização da nossa instalação. Terceiro fator, a disponibilidade de energia elétrica. A oferta de energia elétrica e a garantia da disponibilidade é um fator que tornou mais relevante para empresas que dependem desse insumo. Então, a indústria, para funcionar as linhas de produção, ela depende da energia elétrica. Se a energia elétrica para, a linha de produção para. Então você tem um risco que você está correndo se você se instalar numa localidade que tem problemas relacionados à oferta de energia. Significa que você vai estar sempre sujeito a uma interrupção aleatória da sua linha de produção devido à interrupção desse fornecimento de energia. Então a gente tem como exemplo, né, aquele famoso apagão que aconteceu em 2001, obrigou a imposição de cotas de utilização de energia, prejudicou as empresas e favoreceu as empresas de outros estados que não foram afetados pela crise. Então, os estados que não estavam sendo afetados pelo apagão, eles passaram a ter uma vantagem em relação àqueles que estavam instalados nas localizações que tinham problema com fornecimento de energia. Garantia da disponibilidade de energia, que essa energia esteja disponível no momento que a gente precisa. E a preços competitivos pode representar também um fator decisivo para essas indústrias, que exigem grande quantidade de energia elétrica
em seu processo produtivo, como, por exemplo, na extração eletrolítica do alumínio. Então, nessas indústrias que necessita de uma grande quantidade de energia, o fator fornecimento de energia elétrica vai representar, né, um fator de peso nessa decisão da localização. Da mesma forma, fornecimento de água, né? Muitas indústrias, né, por exemplo, de refrigerantes, como a Coca-Cola, elas precisam de grande quantidade de água, tanto como de matéria-prima, como para funcionamento de seus processos. Então, essa água ela tanto vai ser usada na matéria-prima, como matéria-prima dos seus produtos, e também ela é usada ao longo dos processos, também para funcionamento dos processos. Por exemplo, a fábricas de papel e celulose, refinarias de açúcar e álcool, indústrias de alimentos, perfumaria, bebidas e refrigerantes, são alguns exemplos de empresas que necessitam de grande quantidade de água. A água também é bastante utilizada na vulcanização da borracha, aqui em processos, para resfriamento dos moldes. Então você coloca o polímero, né? Você coloca aquele material no molde, e aí para resfriar aquele molde, para que o produto fique no formato do molde, né? Ele sai no formato do molde, você tem uma etapa desse processo que é o resfriamento com água. Então o processo, nesse caso, também depende do uso de água. Resfriamento de prensas hidráulicas de estampagem, senão você tem que interromper se você não conseguir resfriar. Em muitos casos, as empresas lançam mão de poços artesianos para captar água necessária a seus processos, ou então desviam essa água de riachos ou de rios. Em qualquer uma dessas situações é necessário um estudo dos impactos ambientais e também você tem que considerar essas negociações com os órgãos e as ONGs que podem levar meses ou até anos para você conseguir uma liberação para começar a produzir naquela região. O Brasil, né, como em outros países, tem rigorosas leis ambientais para o uso e para a devolução dessas águas, tá? E o custo de implantação de instalações de tratamento de águas utilizadas nos processos industriais, em função das características locais, também deve ser levado em consideração por ocasião da decisão de localização. A gente tem hoje, né, políticas que obrigam as empresas a utilizar água de reuso. Então, todas essas restrições, né, que são restrições do ponto de vista da empresa, em relação à captação de água, ao uso da água, ela precisa ser levada em consideração quanto maior for a sua dependência desse recurso. Facilidade e incentivo fiscal, né? Como a gente já comentou, as cidades elas fazem uma guerra fiscal se elas querem trazer uma empresa para dentro da sua cidade. Justamente para quê? Para que naquela cidade ela consiga gerar empregos, novos produtos e etc. Então, para a empresa é importante ela conseguir encontrar localidades em que as taxas, né, os incentivos sejam bons e as taxas e os impostos sejam baixos, né? No Brasil, por exemplo, estados e municípios eles empreendem verdadeiras batalhas entre si para atrair para si a instalação das novas empresas, que vão gerar empregos, vão gerar futuras receitas fiscais, né, que vão vir nos impostos e por aí vai. Por isso é fundamental levantar o interesse da administração local, da prefeitura. Qual o interesse deles? Não são raros casos que essas prefeituras elas doam os terrenos para a realização de obras de pavimentação nos arredores. Então, quando a empresa ela vai vir com a sua fábrica, com a sua instalação, para aumentar a acessibilidade à empresa, ela acaba fazendo algumas obras nos arredores. Vai asfaltar, vai trazer energia elétrica, vai trazer água. Então, a cidade como um todo acaba se beneficiando disso. Então, a prefeitura, né, dessas cidades ela pode estimular, por exemplo, doando o terreno para ser benéfico para a empresa e também para a cidade que vai se beneficiar com a infraestrutura. Por exemplo, então ela pode isentar de impostos municipais por um determinado período, tudo isso para estimular que essa empresa chegue na cidade. Isso porque a presença da empresa é vista como desejável devido, né, à geração de empregos, os impostos serão arrecadados, os efeitos na cadeia, né, no sentido da pujança econômica da comunidade. Então tudo isso vai melhorar, vai beneficiar aquela cidade. Outro tipo de incentivo fiscal diz respeito ao crédito, né, de ICMS, nas regiões norte e nordeste, né, no caso do Brasil, e particularmente em zonas francas como a de Manaus, né, na Amazonas. Apesar dos graves entraves logísticos, né, devido a essa distância, né, e a ausência de acesso rodoviário por estar localizada no interior da selva, calor exagerado, que dificulta, né, a criação de ambientes agradáveis para a produção,
os incentivos fiscais dessa região continuam a atrair e manter viável o funcionamento de um grande número de empresas. Então você vê o quanto que o incentivo fiscal tem impacto nessa decisão. Por outro lado, né, então tem regiões que incentivam, né, mas também tem comunidades que colocam restrições à entrada de novas empresas, principalmente se elas estiverem associadas à poluição ambiental, a tráfego de veículos que podem levar a um congestionamento ou um trânsito, né? Então tem regiões que, de forma contrária, vão dificultar a entrada de novas empresas, porque elas têm medo, né, do impacto que isso vai ter, né, sobre o ambiente e sobre, né, o tráfego, a sociedade como um todo. Então, se ela visualizar que essa empresa ela pode ter um impacto negativo, né, para aquela comunidade, ao invés de ter um impacto positivo, ou que o impacto negativo supere, né, o positivo, ela pode tentar restringir a entrada dessa nova empresa. Qualidade de vida e a oferta, né, de serviços essenciais também é um fator importante, né, que deve ser levado em consideração. É a qualidade de vida, né, no local candidato a essa nova instalação. Então a qualidade da rede de ensino e a oportunidade de acesso a ele tem representado um grande desafio para o Brasil, né? Então, se a gente tiver um ensino cada vez melhor numa determinada localidade, para aquela empresa que vai se instalar ali, isso significa que no futuro ela vai ter uma facilidade maior de contratar pessoas qualificadas. Então esse serviço essencial, né, que é a educação, se ele não é oferecido de forma adequada, isso vai ter impacto sobre a qualificação da mão de obra. E isso, consequentemente, a empresa pode não querer se instalar ali, justamente porque ela enxerga que vai ter uma dificuldade, uma carência de pessoas para estarem trabalhando nas operações. A existência de universidade, faculdade, escola técnica, né, profissionalizante, tem que ser levada em consideração, porque elas vão representar os recursos humanos que vão atuar na empresa. A própria educação pessoal, a disciplina, a escala de valores são heterogêneas no Brasil. Então, cada região tem costumes, uma cultura muito diferente. Então, isso, para quem vai se instalar numa região no Brasil, tem que levar isso em consideração. Então, a qualidade de vida e a oferta de serviços essenciais, ela também é um fator que tem que ser levado em consideração. Além disso, a gente tem que levar em conta a qualidade dos serviços de transporte. Por exemplo, né, como que a gente vai colocar uma instalação se naquela região as pessoas têm dificuldade de acessar, né? Ela tem dificuldade de se locomover até a sua empresa, até a sua fábrica. Como que é a infraestrutura de comunicações? Se não tiver uma internet, uma rede adequada, como que você vai se comunicar com as suas outras operações ou com seus clientes, com seus fornecedores? Presença de creche, posto de saúde, hospital, pronto-socorro, corpo de bombeiro, porque tudo isso aqui vai impactar a qualidade de vida. Pessoas doentes, pessoas enfermas, né, elas acabam não indo trabalhar. Consequentemente, você perde em produtividade. Se as pessoas ficam enfermas com frequência, devido à carência de serviços essenciais de saúde, isso vai impactar a sua produtividade também. Presença de corpo de bombeiro. Se tiver algum tipo de acidente, você precisa ter o corpo de bombeiro para você acionar. Policiamento também envolve questões de segurança. Assim como o índice de criminalidade, assalto e furtos. Determinados locais impossibilitam a realização de um segundo turno de trabalho. Por quê? Ou pela falta de transporte, ou também pela segurança, né? A falta de segurança nesses horários noturnos. Então, às vezes, você quer trabalhar com a dupla jornada de trabalho, né? Com 2 turnos de trabalho, às vezes 3 turnos de trabalho, né? Dependendo de como essa empresa se organize, né? E isso às vezes você não pode fazer, justamente porque lá é muito inseguro ou não tem ônibus a partir de um determinado horário. Por conta da criminalidade, a gente pode ter que investir mais em vigilância e vai ter um maior risco contra o nosso patrimônio da empresa, a integridade física dos próprios funcionários e esse investimento a mais, esse risco que você tem ao se instalar num local que tem um índice de criminalidade muito elevado, ele também vai ser levado em consideração nesse quesito, né? Quando a gente for definir a localização. Bem, a localização dos mercados consumidores, né? Isso a gente já até falou quando a gente falou
da localização dos fornecedores. Os custos operacionais de transporte estão ligados à localização dos suprimentos, né, dos fornecedores, e dos mercados consumidores em relação à localização do nosso empreendimento. Então, essa metodologia, né, que a gente vai estudar, uma das metodologias, que é o modelo do centro de gravidade, ele é um modelo matemático que envolve justamente calcular esse ponto em que minimiza o custo de transporte, no sentido dos nossos fornecedores e no sentido dos nossos clientes. Então, a melhor condição para minimizar os custos de captação de matéria-prima e de distribuição de produtos acabados é se localizar próximo nesse ponto ótimo, né, que minimiza a distância dos nossos fornecedores e dos nossos clientes. Infelizmente, isso nem sempre é possível devido ao elevado número de fornecedores e clientes e também a grande extensão territorial do Brasil, quando nos referimos a apenas o mercado brasileiro, no mercado interno. Imagina se a gente ainda quer atuar globalmente em mercados internacionais. Na avaliação desse quesito, né, da localização dos mercados consumidores, é importante considerar os custos logísticos de transporte e do armazenamento, mas também a tolerância com relação ao tempo de entrega. Então a gente tem 3 quesitos que são fundamentais para a gente definir, quantificar esse fator localização dos consumidores. Quanto que custa o transporte? Quanto mais caro for esse transporte, mais próximo a gente vai querer estar desses mercados consumidores. Quanto que custa o armazenamento? Quanto mais caro for esse armazenamento dos produtos finais, mais próximo a gente vai querer estar dos mercados consumidores. E também a tolerância que eles têm à entrega. Quanto menor for essa tolerância, né, a gente precisa entregar mais rapidamente para esse cliente, consequentemente, a gente também vai querer estar mais perto. O estudo da localização industrial é fundamental para a definição do melhor local para instalação, considerando a demanda ou oferta, né, a demanda dos clientes, a oferta dos fornecedores, a localização desses clientes e desses fornecedores e os custos de transporte. São essas informações aqui que a gente vai utilizar quando a gente for aprender o modelo do centro de gravidade. Além disso, a capacidade em termos de fornecedores e a demanda em termos dos clientes podem ser dimensionadas a partir de uma classe de problemas de programação linear conhecido como problemas de transporte. Então, para quem quiser estudar a fundo esses modelos relacionados à cadeia de suprimentos, que a gente citou lá no início, os modelos da cadeia de suprimentos, um dos modelos, que é um dos modelos mais utilizados hoje, são chamados de problemas de transporte. É uma importante categoria da programação linear que pode ser utilizada para dimensionar essa nossa cadeia de suprimentos. Bem, a gente tem outro fator, né, que é o custo do terreno. Normalmente não impacta tanto, só que ele tem que ser levado em consideração também. O custo de aquisição do terreno, ou então o aluguel dele, vai ser levado em consideração. Esses custos variam entre países, entre estados e entre cidades. A maior atenção deve ser dada em uma operação de varejo, onde se opte por atingir o público de alta classe, o valor de compra do terreno ao aluguel acaba tendo ainda uma maior relevância. Localização dos concorrentes, né? Isso também tem que ser levado em consideração principalmente para o comércio, né? Ou prestadores de serviços, que vão ser mais suscetíveis à proximidade das empresas concorrentes, se comparadas, por exemplo, às industriais. Então, em comércio e prestação de serviço, que você tem o cliente, né, ele se desloca, por exemplo, o varejo, né, que o cliente se desloca até a sua loja. Se você está numa localidade que tem muitos clientes, né, e pouca concorrência, você vai ter, né, um público muito maior. Né? Agora, se naquela localidade tem muitos concorrentes, o cliente ele passa a ter mais opções. Consequentemente, isso vai impactar no seu ganho. Então, é importante você também levar em consideração quantos clientes tem próximo de você e quem está mais próximo desse centro urbano, né, desse mercado consumidor, que com certeza o mais próximo é aquele que vai ter mais pessoas, né, indo nas lojas. Isso acontece em função do menor raio de atuação dessas empresas. Então a loja vai atender uma determinada localidade, as pessoas vão se deslocar até aquela loja, né, para poder comprar seus produtos ou, né, receber seus serviços. E o mercado ele pode se tornar saturado se 2 ou 3 panificadoras, por exemplo, decidirem se instalar na mesma rua. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos na próxima videoaula. Valeu!